Bom, então só a Priscila que faltou, né? Já lancei a falta aqui. Dionísio, eu tô lembrando de você aqui, cara. Você tá me dando bom dia no chat. Bom dia para você também, para o Jonas. É, eu vi lá que você mandou uma mensagem que não estava conseguindo refazer o questionário avaliativo, né? Eu te peço desculpa pela afirmação, pela informação que eu passei para você, porque ela não corresponde, tá? Na verdade, eu recebi essa informação de que ao atualizar a data, né, ampliar a data, os alunos poderiam refazer a prova, né, porque os pontos seriam excluídos e teriam uma nova tentativa. Mas isso não ocorreu de fato. Quando eu ampliei a data, o prazo final para envio da atividade avaliativa, quem já tinha feito continuou registrado como feito. Então, me desculpe aí, viu, Dionísio, você que já tinha feito a questão dentro daquele primeiro prazo e realmente o sistema não abriu novamente para que você pudesse ter a sua segunda tentativa. Mas eu acredito que não houve tanto prejuízo nisso aí, né? Uma atividade valendo poucos pontos, e a proposta que eu tinha dado era um bônus a mais para quem tinha feito antes, né? Mas como não foi possível, acredito também que não há problema nenhum nisso, tá? Né, o Dionísio já comentou aqui sem problemas. Que bom, Dionísio, que você compreende. Pessoal, como é que vai funcionar a aula de atividade avaliativa? Bem tranquila, bem fácil, tá? Nós vamos abordar as 4 escolas helenísticas, tá bom? Você pode consultar aí a sua apostila, localize o capítulo, né, em que trata Aristóteles e as escolas O helenistas. cinismo, o epicurismo. Isso, cinismo, epicurismo, estoicismo e o ceticismo. E o que eu vou fazer? Eu vou soltar uma afirmação, vou ir por ordem de chamada aqui e vou soltar uma afirmação. E aí Professor, você vai ter 3 tentativas para acertar qual escola helenista corresponde àquela afirmação. Né? Então, lembrando aí, você tem 4 possibilidades. Você acertando de primeira qual escola helenista se refere à afirmação que eu vou lhe dizer, você ganha 1,5 ponto. Acertou de primeira, 1,5 ponto. Acertou de segunda tentativa, ganha 1 ponto. Acertou de terceira tentativa, meio ponto. Né? A quarta tentativa seria óbvio, porque eliminaram as outras 3. Então, é pontuado as 3 tentativas. O importante aqui é você participar, pessoal. Tá? Eu quero muito contar com a boa vontade de você, de participar. Se não souber com certeza, sim, com clareza, arrisque uma resposta. Né? São 3 tentativas. E aí as coisas vão fluir, tá bom? Mas, assim, como eu disse, é algo bem tranquilo. O importante é a gente perceber que vocês estão participando, estão procurando entender as diferenças entre as 4 escolas helenistas. Na verdade, eu vou será que eu faço isso? Não vou fazer isso, não. Eu ia fazer uma proposta para facilitar ainda mais, mas eu acredito que não vai precisar, tá bom? Então, encontre aí no seu material didático onde está o conteúdo. a partir da página 61. Opa, derrubei aqui. A partir da página 68. Então, 61. O 2? 61. Livro 1, página 61. Então, já facilitou aqui para a gente. Professor. Período de Sociologia. Todos localizaram aí, pessoal? Eu acho que não vale a pena. Tá aqui o material. Já foi dito qual página que é a partir, né? Bem tranquilo. Professor. Página 61 começa com o cinismo. E aí você tem cinismo, estoicismo, epicurismo e ceticismo. Então, até a página 65, da página 61 a 65, você tem ali o universo com as possibilidades de resposta para você identificar qual é a escola helenista que eu estou me referindo, tá bom? Alguém me chamou? Fala aí. Você não começa por mim, não? Porque eu vou ter que dar uma saída daqui a pouco. Posso começar, Wither. Então, vou começar pelo número 10, Wither.
Então, vou começar por ti, Wither. Wither, me responda. Qual escola helenista eu estou me referindo? O ser humano deve aceitar o seu destino e encará-lo com coragem. O ser humano deve aceitar o seu destino e encará-lo com coragem. Você tem uns 30 segundos, 40 segundos para pensar na resposta e me dar a sua primeira tentativa. Estoicismo. Aceitar o seu e parabéns, estoicismo, resposta correta. Então, como você acertou de primeira, deixa eu colocar o seu nome aqui, Wither, 1,5 ponto. Entenderam? Meus livros sumiram, velho. Bem tranquilo. Você quer que te manda foto das páginas aí, Davi? Não, eu vou ver se eu procuro aqui mesmo, hein? Não tá no meu guarda-roupa, calma aí. Procura aí, Daniel. Enquanto isso, Brunão, a bola tá contigo, Brunão. Então, deixa eu colocar seu nome aqui, Bruno. Bruno. Diga. Ensina que a felicidade está no uso moderado dos prazeres. Ensina que a felicidade está no uso moderado dos prazeres. Calma aí, que eu tenho meu caderno que eu pensei que eu li isso. Oi? Tem meu caderno, eu anotei sobre essa escola, calma aí. Maravilha. Tranquilo. Eu espero. Pessoal, eu posso ser o próximo? Etienne Gilson é o número 4. Pode. Etienne Gilson. Enquanto o Bruno encontra a sua resposta. Eu achei aqui, ó. Já achou? Pode falar, Bruno. É o egoísmo. Primeira tentativa, Bruno. Epicurismo. Epicurismo. Parabéns, certa resposta. 1,5 ponto. Acertou de primeira. Etienne. Pode falar. Acredita que não há verdades absolutas. Ceticismo. Isso, muito bem. Eu passei o próximo, professor. Olha o que manda pra Tiene, velho. Vai, cara. Jonas. Vamos lá, Jonas. Então, vocês estão pedindo aí a prioridade, eu estou cedendo, porque a ordem não importa. Jonas. Acredita que o ser humano deve viver de acordo com o macrocosmo da natureza. Acredita que o ser humano deve viver de acordo com o macrocosmo da natureza. Estoicismo? Estoicismo, muito bem. Jonas, 1,5 ponto na conta. Davi ainda, vou dar um tempo, Davi encontrar a sua apostila. Dionísio, está contigo, deixa eu colocar. Achei ela aqui. Dionísio. Dionísio, acredita que se é mais feliz buscando o prazer nas coisas simples da vida. Acredita que se é mais feliz buscando o prazer nas coisas simples da vida. Vamos guardar a resposta do Dionísio. Ele respondeu. Não, Dionísio, segunda tentativa.
tem alguma conexão com o cinismo, mas o cinismo não é a principal escola que defende essa ideia. Acredita que se é mais feliz buscando prazer nas coisas simples da vida. Qual é a escola filosófica que se dedica profundamente ao estudo dos prazeres? Epicurismo. Parabéns, Dionísio. Como é uma questão que pode dar uma noção de cinismo também, né? Pode dar uma noção de cinismo. Eu vou te dar um ponto e meio. Eu chutaria o cinismo também. Porque o cinismo busca uma vida simples, mas não é uma busca que está tão ligada ao conceito de prazer como é a escola epicurista, tá bom? Vamos lá, Davizão. Davizão. Deixa eu ver aqui uma questão para você. Tinha como exemplo os cães. Tinha como ideal, como grande exemplo de modelo de vida, os cães. É o cinismo? Cinismo, muito bem. Davi, 1,5 ponto. O número 5 da chamada João Vitor. Opa! Opa! Ensina o autocontrole emocional perante os problemas da vida. Ensina o autocontrole emocional perante os problemas da vida. Ou seja, ensina a lidar com os problemas da vida com autocontrole emocional. Qual era a escola filosófica que estava Estoicismo? ligada ao autocontrole? Oi? Estoicismo? Estoicismo. Muito bem, João. Parabéns. Estou de primeira, 1,5 ponto. Número 7 da chamada, Priscila, que está ausente. Na próxima aula, ela justificando a sua falta, eu dou a oportunidade dela fazer a questão. Sharon. Vamos lá, Sharon. Contigo. Defende que todas as ideias podem ser contestadas. Defende que todas as ideias podem ser contestadas. Ceticismo. Oi? Ceticismo. Ceticismo foi sua resposta? É. Parabéns, certa resposta. Nossa, pessoal, você deu uma pausa? Que susto. É porque eu te ouvi mal, tá? Eu te ouvi baixinho. A famosa pausa dramática. Pela resposta, essa foi a mais direta, né? Pá. Já respondeu aí, já estava afiada a resposta. Bom, pessoal, então com a resposta da Sharon. Faltou o Tiagão. Cadê o Tiagão? Faltei. Faltou alguém pra errar. Tiagão. Tirando. Critica a busca por prazeres supérfluos. Critica a busca por prazeres supérfluos. Critica Epicurismo? Epicurismo. Muito bem, Tiagão. Mandou a ver. Pessoal, então todo mundo aí respondeu, todos ficaram com a nota total 1,5 ponto. Parabéns para vocês mais uma vez, beleza? Nós temos ainda alguns minutinhos. Eu quero dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos tratando a filosofia medieval e falamos especificamente de Santo Agostinho, não é isso? Nós vimos alguns elementos ou conceitos fundamentais na filosofia de Agostinho, nós vimos a diferença que ele elabora entre liberdade e livre-arbítrio, né? Nós já estudamos sobre isso, estou só recapitulando. Nós vimos como que a sua teoria da graça, olha aí, me acompanha na página 80, como que a teoria da graça em Agostinho
justifica essa diferença entre liberdade e livre-arbítrio, já que a liberdade só é possível ser alcançada mediante a graça de Deus que opera transformando o coração humano, transformando a vontade humana e dando de volta o poder, né? Não vou dizer assim a palavra poder, mas a condição do ser humano se voltar para Deus, que é o bem supremo. Nós vimos também como Agostinho elabora a sua filosofia do tempo. Vimos que para Agostinho o único tempo que existe ontologicamente, podemos dizer assim, é o presente. O passado é algo que já existiu, mas ele não existe mais, né? Então, o que tem existência para Agostinho é só o presente. E o mais impressionante é que o passado não existe porque ele está constantemente dando lugar ao presente. E o futuro também não existe porque o presente ainda não chegou ao momento futuro. Então, quando nós falamos de passado e futuro, nós estamos fazendo um exercício mental. O passado é a memória. Agostinho vai ligar a essa dimensão da mente humana, que é a memória. Então, toda vez que nós trazemos o passado, e isso é impressionante, né? Toda vez que nós falamos do passado, nós falamos do passado quando, pessoal? Nós falamos do passado sempre no presente. Quando nós estamos pensando no passado, nós estamos pensando em qual momento? Sempre no presente. Então, o passado é o exercício da memória no presente. E aí Agostinho vai chamar, então, portanto, o passado de passado do presente. Da mesma forma, o futuro. O futuro é uma mera projeção que nós fazemos com a nossa mente, que está ligado à esperança ou à expectativa. É aquilo que nós aguardamos que vá acontecer, mas que ainda não aconteceu e, portanto, ainda não existe, tá certo? Agora, é fundamental para a nossa vida no presente, olha que interessante a análise, é fundamental para a nossa vida no presente nós situarmos tanto o nosso exercício mental no passado como no futuro. Nós não conseguimos viver o presente plenamente se nós não tivermos na nossa mente espaço para a memória e espaço para a esperança. Tudo que molda as nossas ações no presente tem alguma relação com isso, né? Por que eu estou assistindo a aula e não estou dormindo? Porque, sei lá, meus pais brigam comigo se eu fizer isso. E eu já tive experiências no passado de meus pais brigarem comigo e foi algo muito desagradável para mim. Um exemplo bem banal. Então, veja que você está aqui porque você está fazendo um exercício de memória. Ou você, não, eu estou aqui porque eu quero, ao final do ano, ou sabe-se lá quando, ter bons resultados no Enem. Então, eu preciso de estar aqui porque eu projeto o meu futuro. Nós vivemos sempre nesse exercício. Memória e expectativa, memória e expectativa. Lembrando que isso tudo é feito quando, pessoal? Sempre no presente. Então, é a filosofia do tempo em Agostinho. Aqui também, quando nós falamos de tempo, nós podemos conectar com a ideia de Agostinho de felicidade. O que isso representa? Representa que, como as coisas estão todas submetidas ao tempo, só Deus não está submetido ao tempo, e o nosso coração, ele anseia por algo que não seja meramente passageiro, então nós só podemos alcançar a felicidade na medida em que nos direcionamos para Deus, que é eterno e é absoluto, no sentido pleno do termo, já que tudo o que não é Deus está imerso no tempo, que, por sua vez, é também criação de Deus, né? Deus é o único ser que existe por si mesmo, tem o atributo da autoexistência e é, portanto, eterno. E o tempo, que é criação de Deus, limita tudo o que existe, tudo que nós experimentamos na nossa vida. Então, pessoal, Agostinho, eu disse, né, já na aula anterior, que Agostinho tem uma frase importante no início das suas Confissões: criaste-nos para ti, Senhor, e inquieto está
o nosso coração enquanto não repousares em ti, ou enquanto não descansares em ti. Por quê? Porque o Deus nos criou com um desejo de eternidade, com o desejo do próprio Deus. E buscar a satisfação para esse desejo de eternidade em coisas passageiras é a receita para a infelicidade, já que a felicidade consiste nessa conexão que nós temos com Deus e com a eternidade e com, portanto, os valores universais e atemporais. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós fechamos alguns dos principais pontos da filosofia de Agostinho. Professor, Oi. eu queria saber a sua opinião pessoal sobre isso, que o presente é o único tempo existente. Bom, eu acho que faz muito sentido, né, João? Não sei qual que é a sua opinião também. Eu acho que você poderia me dizer qual foi a sua impressão. Mas eu acho que faz muito sentido, né? Porque o atributo de existência é aquilo que, né, de fato existe, né? A própria palavra, né, o que existe aqui dá uma ideia de aquilo que permanece no tempo, né? Então, por exemplo, eu estou falando com você por meio de um computador. Esse computador, ele tem o atributo da existência. Por quê? Porque no presente, ele existe. Agora, este mesmo computador meu, que já está velhinho, já tem 10 anos que eu tenho ele, talvez daqui mais 10 anos, eu acredito que ele nem vai existir, ele vai ser uma sucata, né? Então, este computador, ele vai existir aonde daqui 10 anos? Ele vai existir apenas na minha memória, que vou recordar com carinho de um computador que foi meu companheiro durante tanto tempo. Percebe, João? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, eu concordo. Eu acho que se você viver focado no presente, óbvio, né? Recordando do passado, mas se você viver focado no presente, a tendência é o futuro ser melhor, né? Com certeza, né? O interessante disso, João, é que Agostinho vai falar que, inclusive, não é só bom viver focado no presente, mas é só o presente é a única realidade que nós temos realmente para viver, né? Então, a pessoa que vive só com a cabeça no passado ou vive só com a cabeça no futuro, ele está deixando de valorizar aquele momento que é o momento em que Deus, né, lembrando sempre que a linguagem de Agostinho está sempre ligada à pessoa de Deus, que Deus dá para a gente viver. Nós não temos outro momento para viver que não seja o presente. Então, viver só de expectativa e viver só de passado é um erro de posição na vida, né? Lembrando que isso não quer dizer que a gente tem que ser negligente. Vou viver de qualquer jeito, o que importa é agora. Não. Agostinho vai dizer, para você viver plenamente o agora, é óbvio que você tem que ter uma expectativa do futuro. E a expectativa do futuro molda a nossa atitude, né? Então, por exemplo, eu não sou um bom nadador. Eu chego na praia, eu vou avançar lá no fundo do mar, a minha noção de futuro vai dizer, olha, se eu ficar avançando até o fundo do mar, eu não sei nadar. Passado, eu não sei nadar, já é uma informação que eu tenho na minha memória. Eu acredito que eu tenho a expectativa de que se eu ficar avançando ao mar, pode ser que eu me afogue, tá vendo? É uma expectativa. Então, o que eu faço no presente? Eu vou evitar de ter essa conduta temerária. Então, há sempre esse exercício de voltar ao passado e ir ao futuro. Lembrando que é sempre um exercício da mente. Mas o momento em que nós vivemos, e é por isso a importância da gente estar ciente, né, dessa nossa condição, enquanto seres humanos, que estamos inseridos no tempo, é que nós só temos para viver o presente. Beleza? Beleza. O Dionísio está perguntando se a sociologia vai ter teste oral também, viu? Hoje também está previsto no nosso calendário a nossa provinha oral de sociologia, lembrando que ela é bem tranquila também, como tem sido as demais provas. Pessoal, então com isso nós encerramos o capítulo 5 e já podemos dar início, né? Eu acredito que de uma forma bem introdutória, dado o nosso tempo de aula aí,
iniciarmos o segundo capítulo, em que ainda nós estamos falando do período medieval. Lembrando, quando nós falamos de período medieval na filosofia, nós temos que pensar especialmente na relação entre fé e razão, né? O cristianismo se consolida como um modelo de pensamento muito robusto na Idade Média, que vai, inclusive, ser a mentalidade das estruturas de poder, né? O imperador Constantino se converte ao cristianismo, o Império Romano passa a ser um império marcadamente cristão, ainda na fase antiga, e no início da Idade Média, com as invasões bárbaras, nós temos a queda da estrutura política do Império Romano, surgimento do feudalismo, e com o surgimento do feudalismo, o que se tem, portanto, é o fortalecimento da igreja institucional, que permanece perante a destruição do Império Romano. Então, essa igreja cristã institucional, ela vai moldar grandemente o pensamento medieval. E aí, nesse sentido, nós temos o primeiro pensador que eu trouxe para vocês, que é Agostinho, que está justamente nesse momento de transição entre o período antigo e medieval, né? Agostinho, ele morre antes do ano 476, ele morre no ano 430, bem nesse período aí, e alguns historiadores chegam a mencionar que Agostinho é aquele grande último homem da antiguidade, né? Só que, para fins didáticos, nós já inserimos, como ele está ali justamente nesse período de transição entre antiguidade e o período medieval, nós já inserimos o pensamento de Agostinho no período medieval. Por quê? Porque é Agostinho o grande pensador que vai inaugurar essa influência grande entre cristianismo e filosofia, que vai perdurar durante toda a Idade Média, né? Não podemos negar também que na Idade Média houveram a influência de filósofos árabes. Eu não vou me dedicar muito tempo à explicação disso, né? Filósofos como Avicena, Averroes e Maimônides, mas merecem crédito também filósofos árabes que retomaram o estudo do aristotelismo e que foram importantes na Idade Média também. Mas, dito este parêntese, sempre quando nós falamos de Idade Média na filosofia, nós lembramos da relação entre cristianismo e filosofia, tá bom? Dito isso, nós podemos ter a primeira noção de contexto histórico ligado ao capítulo 6, cujo título é Escolástica, do auge à decadência da Idade Média e a formação do mundo moderno. Então, nós vamos ver, a partir da próxima aula, o que consiste essa escolástica, né? E nós vamos ver, de modo especial, o pensamento de Tomás de Aquino, que foi o grande representante da escolástica medieval. Nós vamos ver alguns dos principais pontos, alguns dos principais temas da filosofia tomasiana, mas antes eu quero perpassar de forma também bem introdutória sobre a importância que tiveram esses filósofos árabes para a retomada que Tomás de Aquino, que é o grande filósofo do capítulo, traz do aristotelismo. Uma outra coisa importante da gente entender, Agostinho, que é o grande representante da patrística na Idade Média, ele tem a sua filosofia mais ligada ao platonismo, ou mais especificamente ao neoplatonismo. Já Tomás de Aquino, que é o segundo grande filósofo da Idade Média, ele vai ter como influência o aristotelismo. Então, por um lado, Agostinho, o platonismo, por outro lado, Tomás de Aquino, o aristotelismo. Agostinho, no início da Idade Média, Tomás de Aquino já na fase final da Idade Média, também chamada de Baixa Idade Média. Por que Baixa Idade Média? Porque é justamente nessa segunda metade da Idade Média em que há um início, né, do declínio deste período histórico que, por sua vez, vai dar espaço para o período moderno a partir do Renascimento. Então, tudo isso vai ser tratado, obviamente, de forma resumida, aqui no capítulo 6, na nossa próxima aula de filosofia. Tá ok, pessoal? Então, eu vou encerrar a nossa aula de hoje.
Lembrando que nos vemos no último horário em Sociologia para fazermos também a nossa atividade avaliativa oral, tá bom? Beijão para todo mundo, bom intervalo para todos e até mais. Professor. Valeu, um abraço. Até mais, Davi, Jonas, todo mundo.